Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, um cafezinho quente, gostoso, que eu ofereço aí onde você estiver, e desejando um bom domingo, um domingo feliz para você, sua família, e também compartilhando contigo que você tem aí a sua mesa nesse momento em que você estiver assistindo o nosso vídeo. Nós pedimos aos amigos que já são inscritos que acionem o sininho para receber as novas notificações. Já passamos dos 570 membros da nossa família, dos 470, queremos chegar aos 500 rapidamente. E pedimos aos amigos que não são inscritos que se inscrevam e deem o seu ok, que nos ajudará muito junto ao YouTube, para que ele dissemine os nossos vídeos. E o vídeo sendo considerado bom, você compartilhe com amigos, com aquelas pessoas que julga ser útil receber a nossa mensagem. Nosso assunto de hoje é o professor de felicidade. Vamos ao vídeo. O escritor David Schwartz, que escreveu A Mágica de Pensar Grande, certo dia perguntou para o filho dele, David III, o que ele gostaria de ser, quando fosse adulto, quando crescesse. E o filho dele disse para ele assim: papai, eu quero ser um professor. E aí, professor de quê? Perguntou o pai. E ele respondeu: bem, papai, acho que quero ser um professor de felicidade. Professor de felicidade, diz David. Eis uma ambição maravilhosa, não acham? Para David, depois, um belo garoto com um grande objetivo, e para sua mãe ele dedicou o livro A Arte de Pensar Grande. Professor de felicidade era o que o David III, filho do David Schwartz, escritor já consagrado, queria ser na vida. E naturalmente pensar, professor de felicidade. Quem é que é tão feliz que pode ensinar felicidade aos outros? Quem é que tem essa grandeza de alma, esse controle íntimo de si mesmo, para poder ensinar felicidade aos outros? Mas o David queria ser um professor de felicidade. O sonho de David estava projetado no espaço e no tempo. Ele talvez precisasse de alguns exemplos de pessoas, de seres que lecionaram felicidade pela vida. Ele poderia pensar num Buda, podia pensar num Gandhi, depois de transformado, no missionário da não violência. Ele podia pensar em Sócrates, Platão, ele podia pensar em Aristóteles, nos grandes gênios da história da humanidade, que ajudaram o homem no seu autodescobrimento, que ajudaram o homem na sua autorrevelação. No entanto, nós poderíamos, se pudéssemos, sugeriríamos ao David, que ele procurasse se inspirar no verdadeiro professor de felicidade que a humanidade já teve, o maior de todos, que foi Jesus. Jesus, o Cristo, ele foi o professor de felicidade. Jesus sempre lecionou o melhor para cada criatura. Para a mulher que havia errado, a mulher adúltera, falhado lá no compromisso conjugal, ele lecionou: minha filha, para você ser feliz, não volte a pecar novamente. Vai, retoma a tua vida, faça as coisas, mas faça de maneira diferente do que você vinha fazendo. Ele disse isso para todas as pessoas que o procuraram. Ele sempre mirou no melhor para a felicidade de cada um. Tanto é verdade que ele se dedicou ao longo da sua vida, de toda a sua existência, ao bem do próximo. Ele se dava como exemplo: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Era bem o retrato daquele que entregou o melhor de si para que cada criatura encontrasse o melhor em si e pudesse revelar o melhor de si também para a vida, para o seu semelhante. Claro que isso não ficou barato para Jesus.
custou-lhe a vida. Claro que a nós não custará isso, porque ele tinha que dar um exemplo de magnitude excepcional. Então, tudo aquilo o levou à cruz. E hoje, nós estamos há 2, 3 dias aí da comemoração ou daquele momento em que nós refletimos sobre a paixão do Cristo, né? A paixão do Cristo que realmente impacta o mundo cristão de uma maneira muito poderosa, de uma maneira muito vigorosa. Nós refletimos sobre a caminhada para o Gólgota, nós refletimos sobre a crucificação, e Jesus, olhando daquele ponto alto, mais alto daquele monte, a cruz mais alta entre as outras cruzes, as cruzes dos comuns dos homens, simbolizando que cada um carrega uma cruz específica, de acordo com a sua realidade espiritual. E Jesus, de lá, ele olha para o mundo e pede a Deus que perdoe aqueles que provocavam aquele mal, tirando-lhe a vida, porque eles não sabiam o que faziam. Então, a paixão de Cristo é retratada como o ápice do seu sofrimento. Mas houve um pensador que disse: a verdadeira paixão de Jesus é a humanidade. Jesus era apaixonado pelo ser humano, como nós somos apaixonados pelo Cristo, apaixonados no sentido de encantados, no sentido de sensibilizados, de contagiados por Jesus. Toda vez que nós ouvimos falar de Jesus, há dentro de nós uma ebulição afetiva, sentimental, espiritual. Nós, de uma certa maneira, nos abalamos da realidade comum do dia a dia para pensarmos na dimensão do amor do Cristo pela humanidade. Então, Jesus foi o maior professor de felicidade do planeta, o maior professor de felicidade que o mundo já conheceu. É impossível não ser feliz caminhando nas feiras de Jesus, palmilhando a jornada pelos caminhos que ele nos indicou, o caminho do amor, da fraternidade, da solidariedade, o caminho do afeto sincero, o caminho da honestidade, da dignidade, né? Quando ele diz: dê a César o que é de César, mas não nega a Deus o que é de Deus, quer dizer, dê a Deus o que é de Deus, ele estava simbolizando que a honestidade é esse princípio que norteia o cuidado, o trato, a lida com as coisas do mundo da matéria e do mundo espiritual. Então, os cristãos verdadeiros, muita gente acha que são melancólicos. Esse é um cristão que não encontrou o ápice da sua alegria, de ser considerado o verdadeiro amor do Cristo. Lá em Apocalipse, João diz que o nosso grande erro foi ter abandonado o primeiro amor. E aí nós precisamos nos apaixonarmos novamente por Jesus, porque Jesus nunca perdeu esse amor, nunca perdeu esse encanto pela humanidade. Para onde quer que eu vá, eu pedirei ao Pai que me permita que estejais também comigo. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, eu estarei entre eles. Jesus prometeu-nos a presença constante, seja nossa onde ele estivesse, seja dele onde estivermos. Então, quando se comemora a paixão do Cristo, toda aquela tragédia do Cristo no momento derradeiro da sua vida, e nós aqui nos fixamos naquele Cristo do meio, aquele que ficou conosco durante toda a vida, indicando-nos o caminho da felicidade. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Claro que para ter vida e abundante é preciso estar com a verdade, é preciso estar na direção correta, no caminho certo. Então lembramos-nos de Jesus não na expressão dolorosa daqueles momentos trágicos do final da sua jornada, mas nos lembramos de Jesus como esse professor de felicidade, né? Faze isso e viverás, disse Jesus. Faz tudo o que eu já indiquei e vivereis a felicidade, vivereis a alegria de uma vida abundante, de uma vida plena. Então não consta que Jesus, por todo o sofrimento, toda a dificuldade e por toda a simplicidade da sua vida, por toda a escassez de bens materiais que cercaram, que cercou a sua vida, ele tenha sido infeliz. Jesus era alegria onde chegasse, fosse na casa de Maria e Marta, fosse na casa de Simão,
fosse numa rua qualquer, fosse numa viela na beira do mar, fosse em qualquer lugar que o Cristo estivesse, havia alegria na sua presença. Então nós esperamos que nesses dias em que se comemora a paixão do Cristo, que não nos esqueçamos que a nossa paixão é Jesus, o nosso encanto, né, é Jesus, e que para Ele nós somos a verdadeira paixão, o verdadeiro encanto. Somos aqueles para quem Ele entregou a sua vida, somos aqueles para quem Ele entregou a própria morte, como um exemplo de dedicação e de amor. Ninguém tem amor maior do que esse, do que de dar a sua própria vida ao seu semelhante. Então esse é o professor de amor. Quando me lembrei aqui de David III, filho de David Schwartz, o homem que escreveu um livro A Mágica de Pensar Grande, eu me lembrei também que pensar grande é pensar em Jesus, o maior de todos os espíritos que já passou por aqui, para nos servir de modelo e de guia. Por isso ele é o nosso professor de felicidade. Tiremos proveito disso, porque para o longo da vida e para o destino a que nos rumamos, a vida espiritual plena com Deus, Jesus é o caminho. Ele é o professor que nos indica como chegar lá, por que caminhos trilhar, e é por Ele mesmo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A maior felicidade das felicidades é nos integrarmos com Deus para a alegria da nossa própria e da vida de todos aqueles que estão conosco. Por isso, no dia desse domingo maravilhoso, nós estamos comemorando a vida e abraçando a proposta desse professor de felicidade, de que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, porque o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, amarmos-nos uns aos outros, amarmos ao próximo como a nós mesmos. Queridos, nessa manhã de hoje, fiz questão de lembrar o nosso professor de felicidade, que foi Jesus, que continua sendo o Cristo, que será sempre o Cristo, onde quer que estivermos, como estivermos e, naturalmente, com quem estivermos. O professor de felicidade continua dizendo que felicidade mesmo é amar o nosso semelhante e dar a ele tudo aquilo que nós gostaríamos dele receber, tivéssemos na mesma condição. Porque ele, sim, como exemplo, nos deu a sua vida. E nós queremos, não na sua morte, mas na sua vida, porque ele voltou, ele ressuscitou, ele esteve entre os discípulos e ele disse: quem caminha comigo não conhecerá a morte. E é para essa vida plena que eu estou orando hoje pela felicidade de todos. Um abraço muito carinhoso, um dia muito feliz, que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz e que Jesus, o nosso mestre da felicidade, esteja conosco hoje e sempre. Muita paz e Deus nos abençoe.